Pensem nesse cenário que vocês trouxeram para uma criação de uma família muçulmana, que foi a minha. Uau. Né? Onde eu não podia nem usar regata, que era feio. Blusa sem manga. Eu não podia namorar, não podia beijar, senão eu era uma desonra. Eu não podia gostar de ninguém sem casar, senão eu era uma desonra. Então, outro cenário também pesado. Total, aí. muito. Muito, é porque cara. daí tem um agravante ainda, Um agravante. né? Porque ali, você tava sendo levada a namorar alguém que você não queria. Eu não podia beijar na boca dele também. Mas eu digo assim, tava se encaminhando ali uma, né? Você pode fazer essas coisas. Exato. Aí chega num lugar onde você não pode fazer coisa nenhuma. Exato. Né? Uhum. Você não pode cumprimentar esse homem, porque ele não é da nossa família, então não cumprimenta na frente de ninguém, porque é desrespeito. Ele não pode cumprimentar você, tá bom. Você não pode comer tal coisa na frente dos outros, tá bom. Não pode assobiar. Mas o que eu posso fazer, mano? Então, Esfirra? Tá liberado, esfirra? Isso daí é rodo. A única coisa que tá liberada. cara, o que eu fico... Não criticando vocês, família, mas não me identifico. Então, esse é o meu problema, que tipo assim... mas vocês estão falando mal. Não, eu tô falando do que isso fez pra mim. Do que fez comigo. E do que eu vejo fazendo com outras pessoas. Agora, se você se sente confortável indo à igreja todos os dias, se envolvendo na igreja, sendo líder de célula, que você faça isso, você seja muito feliz, só que você não tente... Não estabelece isso isso como regra e padrão pra felicidade de outras pessoas. Sim. E assim, a mesma coisa pra mim. Eu não posso estabelecer o meu estilo de vida como um padrão de felicidade, porque eu tô feliz hoje. Aí, beleza, aí eu falo pra você, pra você ser feliz, você tem que fazer o que eu fiz. Tá? Você tem que... Aí eu começo a falar tudo que eu já fiz. Aí você vai ter... Que é uma coisa que inclusive existe. As pessoas cobram dinheiro pra falar exatamente isso. Sim, eu vou falar, Na real, mas eu não me identifico com a sua vivência, tipo assim, velho. E a gente tem um problema de assumir quando as coisas não estão... Porque pra mim a prova de liberdade é você estar aqui num lugar, eu estar aqui agora e falar assim, não tô me sentindo bem aqui, vou levantar e vou sair. Jura? Pra mim. Poxa, a gente tá fazendo tudo. A gente tava adorando, cara. A gente mandei esfirrinha. Você falou do seu coração? Não, agora foi uma atuação. Mas assim, pra mim, uma sei lá, das grandes provas da liberdade é você conseguir se soltar assim quando que você quiser. Por exemplo, agora... Vou dar um exemplo esdrúxulo. Agora eu quero fazer pop punk. Amanhã eu quero fazer funk. Tudo bem. E tudo bem. E tipo assim, isso é uma pessoa liberta. Não necessariamente uma pessoa confusa. Sim. Você não tá Entende? taxada, você não tá presa, tá ligado? Antes de eu entrar pra comédia, eu dei aula por 10 anos pra ensino fundamental e educação infantil. E teve um aluno na escola, não era da minha sala, mas a professora teve muito problema, muita dificuldade de lidar com a família, porque ela percebia nele atitude já numa vertente diferente. Ele gostava, por exemplo, a hora da educação física, que os meninos vão pra quadra jogar bola e as menininhas ficavam ali. Ele gostava, ele penteava o cabelo das meninas, ele gostava de ficar ali. E tava tudo ótimo pra todo mundo. Ele tava feliz, as meninas estavam felizes, ele ficava ali, as meninas levavam maquiagem e tal. E aí, a professora, porque a mãe ficava, sabe? E aí a professora chamou a mãe, tipo, vamos conversar, querendo mostrar pra ela que, tipo... aceita seu filho, né? Ama seu filho. E a mãe foi absolutamente assim, mas assim, extremamente grosseira. A conversa com a professora não durou 3 minutos, porque quando a professora tentou entrar no assunto de a gente precisa ter um olhar atento, não ficar forçando ele as coisas que ele não gosta, veja bem, né? A mãe já, não, mas ele vai gostar, pode botar ele pra jogar bola, que ele tem que jogar, não tem nada que ficar assim. E aí a professora falou, cara, assim, chega num ponto em que a autoridade da família se sobrepõe, né? Com certeza. E eu preciso... Mas ela falou, cara, que triste você chamar uma mãe pra conversar e o amor dela pelo filho não ser maior do que o resto, do que todo o resto. Uma frase que mudou um pouco o pensamento da minha mãe foi exatamente, inclusive, se tiver algum pai, mãe... Aí eu queria até que a mãe tivesse aqui, porque minha mãe, ela é um exemplo, assim, de uma pessoa que não lidou bem e que tinha outros... tipos de pensamentos, assim, que falou muita bosta, assim, pra mim, no momento em que eu me aceitei e que não tinha mais volta, assim, porque já teve vários momentos em que eu caí na tentação e ela esteve do meu lado pra orar pra que aquilo saísse. Então ela sempre soube.
Mas no momento que eu falei assim, então, eu não vou lutar mais contra isso, é quem eu sou, eu aceitei, e agora você vai ter que lidar com isso. Porque eu já lidei por 20 anos, 22. Agora você vai ter que lidar com isso. Porque é meu, é uma coisa minha. Mas eu tinha essa possibilidade de fazer isso na minha casa, não era uma coisa que minha mãe ia me bater, por exemplo, ou me botar pra fora, ou era uma situação super violenta. Então eu tinha essa segurança pra falar isso pra minha mãe e pra fazer isso. E aí, no outro dia, eu já tava agindo como eu sempre quis agir. E ela teve que lidar com isso. Eu falei assim, se você quiser me expulsar de casa, me expulsa. Se quiser que eu não fique... E aí, tipo, foi passando um tempo e eu lembro que ela viu uma entrevista da Gretchen, eu já falei disso em outros lugares. Ela viu uma entrevista da Gretchen falando sobre o Tami, que a Gretchen falando que preferiu ser amiga do filho do que ser inimiga, porque não faz sentido. Exatamente. Exato. Isso. E aí depois uma frase que marcou muito a minha mãe, que ela sempre leva adiante, eu sempre gosto de falar, é que se for pra ser julgada, é uma coisa tão óbvia que parece ridículo. Se for pra ser julgada por alguma coisa no final dos tempos, eu prefiro ser julgada por amar meu filho do que por expulsar, reprimir, excluir e virar as costas, coisas que... Não, só de falar não tem nada a ver com Deus. Então, é umas coisas pra mim que eu, tipo, fazem sentido algum, desculpa, velho. Mas você é burro. Ou desculpa, vai contra tudo que você mesmo carrega debaixo do braço. Então, desculpa. Entende? Então, assim, quando minha mãe ela percebeu o peso dessa frase, nossa, eu prefiro ser julgada por amar minha filha do que por reprimir ela. Faz muito mais sentido. Tem muito mais a ver com Deus. Sim. A primeira opção. E aí foi quando ela teve um mindset completamente transformado, assim. E ela me contou isso esses dias, inclusive, dessa frase. E hoje, pô, nossa relação é outra. Muito amiga sua? Muito. E ela é apaixonada na Carol, ela me ligou e falou, fala pra Carol que eu tô com saudade do bolo dela, não sei o que lá. Pegou pelo então, estômago, assim, tá vendo, Cris? Não, uma coisa maluca, assim, eu juro que, tipo, há 5 anos atrás, era uma parada que, nossa, era tão distante. Então, hoje eu vejo, tem hora que eu fico assim, gente, eu não acredito que minha mãe isso tá saindo da boca da minha mãe. Eu fico, tipo... Porque pra mim é muito normal ser lésbica, porque é normal. Pra mim é muito normal beijar mulheres. Normal. Hoje, do dia que eu me aceitei pra frente, é uma questão que eu não tenho problemas. Mas, não tenho. Tipo, tenho zero. Assim, igual eu falei, pode vir o Papa, pode vir Jesus Cristo, pode vir quem quiser. Eu falo, então, Jesus, você que lute, você me criou assim agora... Vamos ter que fazer um negócio aí que vai resolver, então. Quanto tempo depois de você ter essa conversa com a sua mãe, de você ter se aceitado, que você saiu de casa? Nossa, então, olha o que eu falo. Parece que destrava as coisas na vida das pessoas. Por isso que eu pergunto. Porque eu falo isso em qualquer lugar da vida, assim. Às vezes nem é a sexualidade que você tem que aceitar, às vezes é uma outra questão. Que quando você aceita e faz as pazes... É um nó que tá ali... Com qualquer nó que tá enrolado e que você precisa fazer as pazes e desenrolar, assim, com alguma situação. Quando eu fiz as pazes com a minha sexualidade, as coisas começaram a acontecer. Porque eu podia ser quem eu era. Então, tipo assim, parece que tudo que eu queria ser tava guardado. E aí, quando eu podia, finalmente, e o meu maior medo, na verdade, era sempre minha mãe descobrir. E depois que minha mãe soube, eu não ligava se o pastor sabia, se ninguém... Porque o meu medo era sempre, não conta pra fulano, porque eu não quero que a minha mãe saiba. Mas no dia que a minha mãe soube, bom, agora ela já sabe. Dane-se o resto. Aí foi tipo assim, isso foi em 2016. Aí eu já comecei a conversar de novo, a me apaixonar de novo. E aí minha mãe já ficou, meu Deus, fudeu. É só uma fase. Aí passou uns meses, eu tava indo morar com a menina. Aí ela fudeu. Aí ela, então não é só uma fase.